Bem-vindas e bem-vindos a mais uma aula de economia. Hoje nós vamos aprender um pouco a respeito das bases fundamentais da macroeconomia. Depois que nós entendemos o mercado, as famílias, o governo de forma micro, como eu mencionei anteriormente, nós vamos embarcar no avião e enxergar lá do alto todas essas variáveis, todos esses mercados de forma agregada, em conjunto. Nas aulas anteriores, nós analisamos os elementos de forma individual, com suas características próprias, como naquelas aulas do mercado do sorvete, de como as tempestades afetam o mercado da laranja, como a renda pode aumentar ou diminuir as demandas. Nós conhecemos a chamada mão invisível e como as forças de oferta e demanda, elas se ajustam para tentar alcançar um equilíbrio, que nós conhecemos por equilíbrio de mercado. Só que nós vimos que muitas vezes essas forças não conseguem se ajustar e que elas precisam da intervenção do governo, que pode ou não melhorar os resultados de mercado. Só que quando nós fazemos essa análise de forma micro, de forma individual, nós acabamos não enxergando o funcionamento dos mercados de forma mais ampla, de forma mais geral. Então, por exemplo, se nós queremos saber como está o funcionamento da indústria em determinado período, na microeconomia, nós vamos entender como que está o funcionamento da indústria do aço, a indústria de papel, a indústria da borracha. São sempre respostas muito específicas. Então, se nós quisermos saber a performance da indústria em geral, ou do nível de emprego, do nível de preços, nós vamos precisar fazer essa viagem, embarcar nesse avião e olhar tudo de forma agregada, né, de forma conjunta, como mencionei. Por isso a importância da macroeconomia. Então, eu vou colocar aqui para vocês os slides que já estão disponibilizados, inclusive, no SIGA, para que a gente possa visualizar e absorver melhor os conceitos e o que nós veremos daqui para frente. Então, quando nós falamos a respeito de macroeconomia, é possível ter uma definição, um conceito, né, para que a gente possa entender quais são os seus pressupostos. Como referências para essa aula de hoje, eu estou usando esses materiais, o nosso livro do Menkyo, que tem nos acompanhado aí desde o primeiro dia, o Manual de Economia dos professores da USP, um livro do Vasconcelos também, de micro e macro, um livro que chama Economia para Poucos, o livro da Wendy Brown, um estudo do IPEA, para entender a crise econômica a partir de uma perspectiva de gênero, devido à crise de 2008. Então, eu vou trazer alguns outros elementos, como provocações também, para que a gente possa refletir e entender um pouco a respeito dos impactos do coronavírus na economia. Então, hoje eu vou trazer algumas questões, alguns elementos presentes na economia, para que a gente possa começar a refletir. E mais adiante, nas outras aulas, quando nós formos falar de política fiscal, política monetária, inflação, entre outros aspectos, crescimento e desenvolvimento, eu vou tentar trazer para vocês sempre algumas reflexões para que a gente possa sair de uma inquietude e pensar para além das teorias e dos pressupostos que nós temos também, mas que servem aí também como formas de nos conduzirmos, né? De conduzir o nosso pensamento. Bom, mais um instante. Bem, quando nós falamos do conceito macroeconômico, nós podemos dizer que a macroeconomia ela vai tratar da evolução da economia como um todo, analisando a determinação, o comportamento dos grandes agregados, como renda e produtos nacionais, investimento, poupança, consumo, desemprego, nós vamos comentar um pouco hoje, estoque de moeda e taxa de juros, tema da nossa próxima aula, balanço de pagamentos e taxa de câmbio. Bom, e aí, quando a gente fala de macroeconomia, ela tem um marco, porque ela teve um grande impulso a partir da década de 30, com Keynes. E Keynes, ele estava tão certo do que ele estava escrevendo, antes de seu livro ser publicado, que lá em 35,
ele escreveu um livro, ou ele escreveu uma carta a respeito do livro que ele estava fazendo. Mas isso não quer dizer que antes de Keynes, outros economistas não haviam pensado na economia de forma agregada. Não era isso. Acontece que os outros economistas que pensavam a respeito da economia de forma agregada, eles acreditavam que a economia, os países, que o mundo conseguiria atingir o pleno emprego por si só, de forma automática, sem intervenção do governo. Mas Keynes, ele pensava de forma distinta. Então, lá em 1936, ele lançou um livro que vocês estão vendo aí projetado, que é um livro chamado Teoria Geral do Emprego, Juros e Moeda, e ele mostrava nesse livro que não era possível que as economias conseguissem chegar automaticamente no pleno emprego. Então, um ano antes da publicação do seu livro, ele escreveu uma carta para Bernard Shaw. Esse cara, ele era um admirador muito grande de O Capital, de Marx, e das outras ideias de Marx e Engels. Então, ele considerava que os dois, Marx e Engels, eles tinham oferecido a solução para os problemas de uma economia capitalista. Só que Keynes, ele constatou Shaw, e ele sugeriu que ele estaria escrevendo um livro, que é esse livro, Teoria Geral do Emprego, Juros e da Moeda, que poderia influenciar o mundo. Então, Keynes, ele escreveu o seguinte, ele falou, olha, mas se você me diz que eles, Marx e Engels, descobriram uma pista para o problema econômico, ainda estou chocado. Para entender o meu estado de espírito, entretanto, você tem que saber que eu acredito estar escrevendo um livro de teoria econômica que revolucionará amplamente. Não, eu suponho, de uma única vez, mas no curso dos próximos 10 anos, a maneira como o mundo pensa sobre os problemas econômicos. Quando a minha nova teoria for devidamente assimilada e misturada com a política, sentimentos e paixões, eu não posso prever qual será o resultado final de seus efeitos sobre a ação e os problemas. Bom, então, quando Keynes estava escrevendo a respeito do seu livro, a teoria geral, né, do emprego e da moeda, ele já sabia que esse livro, ele impactaria, né, a economia, a forma de como os economistas enxergavam o funcionamento da economia. Bem, e aí, um ano depois, em 37, foi lançado um artigo por Hicks, que é esse que vocês estão vendo aí no slide, que vocês conseguem acessar também pela internet, que é uma interpretação do livro de Keynes, e ele acabou sendo utilizado para análise da teoria keynesiana. Então, o artigo, ele introduz o ISLM, que são essas curvas que vocês estão vendo nesses gráficos, com a taxa de juros, nível de renda do país, que nós vamos entender um pouquinho como funciona quando nós estivermos discutindo política fiscal e política monetária. Bem, mas quais são as questões da macroeconomia? Pontos positivos, pontos negativos. A macroeconomia, ela é diferente da microeconomia. Como eu falei, ela não vai entender os mercados, o comportamento dos agentes de forma individual, né? Das famílias, das empresas, dos efeitos das estruturas de mercado. Então, a macroeconomia vai deixar isso de lado. E isso tem um custo. Então, nós vamos ter omissos alguns detalhes que são importantes para entender o funcionamento da economia. Contudo, nós temos vantagens, que é o fato de que nós podemos estabelecer essas relações entre os grandes agregados e, a partir disso, a gente consegue entender melhor algumas interações que são muito relevantes na economia. E quais são as preocupações? As questões de curto prazo, como desemprego e inflação. Então, na macroeconomia, nós temos essas duas questões que são preocupações a curto prazo. E a longo prazo, nós vamos ter a teoria do crescimento e do desenvolvimento econômico, que, como nós iremos ver na nossa última aula, são questões distintas, mas que se complementam. E a macroeconomia tem 4 metas muito importantes, que é o pleno emprego de recursos, estabilidade de preços, distribuição de renda socialmente justa e o crescimento econômico. Bem, se nós formos
dividir a análise macroeconômica, nós vamos ter ela dividida em dois lados, a parte real e a parte monetária, lado real e lado monetário. No lado real da economia, nós vamos ter o mercado de bens e serviços e o mercado de trabalho. O mercado de bens e serviços, a gente vai conseguir mensurá-lo a partir do produto nacional e do nível geral de preços, e o mercado de trabalho através do nível de emprego, dos salários nominais. Na parte monetária da macroeconomia, nós vamos ter o mercado financeiro, né, o mercado de títulos, o mercado monetário, em que nós teremos a taxa de juros, o estoque da moeda, e no mercado de divisas, nós teremos a taxa de câmbio. Bom, e hoje eu trouxe aqui para nós o desemprego, para que a gente possa entender um pouco um dos níveis, uma das variáveis para que a gente possa entender o mercado de trabalho. Então, para que a gente possa entender como está o nível de emprego de uma economia, nós temos o desemprego como uma análise. E quando nós falamos de desemprego, e aí pensando na nossa cidade, Goiânia, nossa capital, entre outras capitais também, e pensando também nos contextos de migração, de pessoas que vão sair de uma região para outra em busca de melhores condições de vida, até porque quando nós falamos do Brasil, por exemplo, é muito importante que a gente tenha em mente, e aí, quando vocês quiserem aprofundar um pouco mais, entender a respeito da economia nacional, eu sugiro que vocês façam uma leitura que é fundamental, que todos nós deveríamos ler, é o livro de suma importância, que é A Formação Econômica do Brasil, de Celso Furtado. Então, façam a leitura, ele é um livro riquíssimo, e que vocês vão conseguir fazer tranquilamente agora nesse recesso, para que a gente possa entender um pouco mais a respeito da nossa formação econômica e como que todas essas questões que nos formaram desde a colonização, elas são fundamentais para entender a nossa economia atualmente. Então, faço essa sugestão. E um outro livro também muito importante que eu sugiro ler em sequência do Sérgio Buarque de Holanda, que eu esqueci o nome agora, acho que é O Homem Cordial. Façam a leitura, é muito importante que a gente tenha essas leituras para entender o funcionamento, o contexto, os elementos do país em que a gente vive. E, a partir disso, a gente consegue entender também as nossas desigualdades regionais. Então, enquanto eu estava falando a respeito de migração, por exemplo, a formação econômica do Brasil, a economia brasileira contemporânea também são essenciais para que a gente possa entender esses contextos de imigração e como que nós temos, apesar de sermos o único país, diferenças regionais muito determinantes e mesmo diferenças dentro das nossas cidades, dentro de um mesmo estado, além das diferenças entre países. Então, essas diferenças, elas vão fazer, por exemplo, e aí, pensando nessa questão do corona crise que nós estamos vivenciando, que esse auxílio emergencial que nós estamos tendo, ele vai fazer com que algumas pessoas, elas melhorem suas condições de vida, mas esse mesmo valor em outras cidades, como São Paulo, por exemplo, ele não vai modificar tanto assim a vida das pessoas, ou não vai auxiliar tanto como auxilia no Nordeste, por exemplo. Então, nós temos diferenças no valor dos alimentos, diferença no valor hora-trabalho. Então, lá no site do GES, por exemplo, vocês conseguem verificar qual que é o valor das cestas de alimentos por cidade ou por capitais, por exemplo, e quanto tempo cada pessoa precisa trabalhar para adquirir essa cesta de alimentos. E vocês vão verificar essas desigualdades referente aos salários e à aquisição, né, de alimentos, de bens e serviços no mercado, mesmo sendo os mesmos alimentos dentro de um mesmo país. Bom, e por isso que eu trouxe essa música do Benito de Paula, para poder abrir o tema desemprego, que diz assim: na mesma luta, família longe, me dói o peito. Eu vim de longe, você também, do mesmo jeito.
som de buzina, eu na esquina, mesma rotina, procura emprego. Esse é o enredo da nossa vida. Uma outra questão, um outro elemento, ou uma outra justificativa para que eu tenha colocado essa música, pensando na nossa cidade aqui de Goiânia, nessa capital, é justamente a questão de que muitas pessoas vêm para cá, vêm para Goiânia, em busca de melhores condições de vida, em busca de melhores empregos, e por não conseguirem estar empregadas, ou por não conseguirem esse emprego, elas vão trabalhando como vendedores de rua, ou em outros trabalhos mais precários, até conseguirem o tão sonhado emprego, ou até conseguirem ser empreendedores. Na pesquisa que nós fizemos aqui em Goiânia, muitas pessoas que foram entrevistadas, que trabalham como vendedores, disseram que estão trabalhando assim até conseguirem um outro emprego, um trabalho melhor, ou que vieram para cá para trabalharem de outra coisa, mas enquanto não conseguem, estão nessa ocupação. Então, é muito importante a gente ter em mente essas questões de migração, e embora nós vamos ter isso, né, em vários estados e várias capitais, Centro-Oeste é a região que tem menos índice de pessoas que saem daqui. Como assim? Nós vamos ter um alto índice de rotatividade, gente chegando e saindo das cidades. Mas aqui na nossa região, é a região em que as pessoas vêm e acabam ficando, né? É uma região mais acolhedora, ou em que elas acabam conseguindo entrar nesse contexto da viração, talvez de forma menos difícil, talvez, eu não, do que em outras cidades. A questão é que aqui na nossa região, os estudos vão nos mostrar que é o local em que as pessoas vêm e acabam ficando, né? E ao contrário dos outros locais, em que as pessoas chegam e acabam saindo para outras regiões. Bom, então, nós chegamos na grande questão de que é como se mede, como se mensura o desemprego. Quem entra e quem não entra nesse cálculo. Então, quando nós falamos de desemprego, primeiro é importante entender duas questões. A taxa natural de desemprego, ou seja, os países, eles têm um nível de desemprego que é natural, não que seja legal, não é natural no sentido de que é comum ou que seja bom, mas é porque é normal que os países tenham uma taxa de desemprego específica, porque não se tem emprego para todas as pessoas. Então, é normal que os países tenham uma taxa de desemprego que seja considerada natural. No Brasil, essa taxa, ela não é muito específica, fixa, ela varia conforme o tempo, tá? Então, exemplo, aqui, ó. Essa aqui é a taxa natural de desemprego dos Estados Unidos, desde 1960. Essa reta aí, né, é a taxa natural de desemprego, quase 6%. Então, para os Estados Unidos, é natural que tenha essa taxa de desemprego. Essa taxa agora que está aí, essas curvas, né, elas são o desemprego cíclico, que são as flutuações que vão acontecer de ano para ano do desemprego em torno da taxa natural. Então, essas curvas que sobem e descem em volta dessa taxa natural de desemprego, ela vai depender da saúde da economia nesses contextos. Então, nós vamos ter momentos em que nós temos uma alta taxa de desemprego, temos muitas pessoas desempregadas, e momentos que essa taxa diminui, certo? Mas a taxa natural de desemprego, ela se mantém fixa. E no Brasil, como eu mencionei, nós não vamos ter essa taxa fixa ao longo dos anos. Bom, como que nós mensuramos a nossa taxa de desemprego? Calculado por uma fórmula, que é a população desocupada ou população desempregada, dividida pela população econômica ativa, vezes 100. A questão agora é entender quem que entra como pessoa desocupada e quem entra como população economicamente ativa. Porque dentro dessas taxas, nós não vamos ter inclusa todas as pessoas que vivem no Brasil. Então, nós vamos ter pessoas que entram no cálculo e vamos ter pessoas que não vão entrar nesse cálculo.
Então, quando nós falamos de pessoas desocupadas, são as pessoas que não estão trabalhando, mas que dentro de 30 dias, elas tomaram alguma providência para conseguir emprego, entregaram currículo, procuraram emprego em algum lugar. Então, reforçando pessoas desocupadas. No momento da pesquisa, em que pergunta, você está trabalhando ou não está trabalhando? Olha, eu estou desempregada, não estou trabalhando, mas semana passada, há 2 semanas atrás, por exemplo, eu enviei um currículo, ou eu procurei emprego. Então, as pessoas que tomaram alguma providência no período de 30 dias, considerando a data da pesquisa, para procurar emprego, entram como pessoas desocupadas. População economicamente ativa é o número de habitantes, então a gente pega a população do nosso país, todas as pessoas que moram no nosso país, em idade e condições físicas para trabalhar. Então, se está trabalhando ou não está trabalhando, mas tem idade, tem condição para trabalhar, entra como população economicamente ativa. Então, são esses grupos que entram nesse cálculo. Só que nós temos pessoas que estão fora dele. Então, quando nós falamos, por exemplo, de desalentado, e agora nós temos muitas pessoas assim, basta acessar o site do IBGE, são as pessoas que não estão trabalhando, não têm emprego, mas gostariam de trabalhar, só que desistiram de procurar emprego, porque são pessoas que procuram trabalho e não estão conseguindo. Então, elas não estão inclusas na força de trabalho, elas não entram nesse cálculo, porém estão desempregadas. Outro grupo, pessoas que não podem assumir. Então, são as pessoas que gostariam de trabalhar, só que por algum motivo elas não podem assumir o compromisso no momento. Exemplo, pessoas que estão cuidando de algum familiar que está doente, que está mais velho, de crianças que estão dentro de casa, principalmente mulheres, mas que não conseguem trabalhar por algum momento. Não entram também nesse cálculo da taxa de desemprego. Desempregados eu já mencionei, e os subocupados são as pessoas que trabalham menos de 40 horas semanais, mas que gostariam de trabalhar mais. Pessoas que recebem pouco, que trabalham poucas horas, mas que poderiam trabalhar mais. E são as pessoas que estão ocupadas, estão trabalhando, né? Bom, se vocês entrarem no site do IBGE, é só darem uma googada, IBGE Desemprego, daqui a pouco eu mostro o link também para vocês. Vocês vão encontrar esses grupos que eu mencionei dentro desse esquema, e onde tem esse asterisco, vocês conseguem verificar os conceitos. Então, aqui tem de forma bem legal e didática todos esses conceitos que eu mencionei para vocês. Bom, então qual que é a metodologia do IBGE? O IBGE, ele vai seguir as recomendações da Organização Internacional do Trabalho, porque a partir disso a gente consegue fazer comparação com os outros países. Se nós fizermos o nosso cálculo de maneira distinta, não tem como a gente fazer comparações. O IBGE, ele faz a pesquisa com mais de 210 mil domicílios, distribuído em 3.500 municípios, e a pesquisa é realizada por 2.000 agentes. Existe um projeto, eu conferi hoje novamente, ele ainda não está aprovado, está aguardando a apreciação do Senado. E esse projeto, ele tenta modificar a definição do que é emprego. Por quê? Quando nós fazemos a pesquisa, quando o IBGE faz a pesquisa para entender quem está empregado ou não, tem pessoas que não recebem como remuneração o salário, que é o mais comum de nós vermos, mas ainda existem pessoas que recebem mercadoria ao invés de salário, e essas pessoas ainda são calculadas como empregadas, né? Uma outra questão também que está em pauta é o fato de que o texto ele vai obrigar a considerar desempregado quem não trabalha e recebe algum benefício social, como Bolsa Família. Mas se a gente entrar lá no IBGE para entender esses grupos, quem tem Bolsa Família ou recebe algum outro tipo de benefício social, ele vai entrar. Isso não quer dizer que ele é desempregado ou que ele é empregado.
porque tem pessoas que vão receber algum tipo de benefício e que vão exercer algum tipo de trabalho informal. E tem pessoas que recebem benefício e que não estarão trabalhando. Então, isso vai modificar o grupo em que as pessoas ficam, né? Bom, mas estão colocadas ali dentro daqueles grupos que eu mencionei. E aí vem a questão, né? Por que há sempre algumas pessoas desempregadas? Então, o MENC, ele vai trazer algumas questões. Nós temos o desemprego friccional, desemprego inevitável. Então, é um desemprego, essa primeira categoria, que vai surgir porque leva um tempo em que um trabalhador encontre outro emprego, né? Então, é aquele tempo, aquele espaço entre um emprego e outro, o emprego seja um que se adapte melhor às minhas habilidades, às minhas preferências, seja porque está muito difícil conseguir emprego, e aí vai depender de um tempo, um período para que eu consiga alguma vaga. O outro desemprego é o desemprego estrutural. Então, quando nós temos mudanças em alguns setores da economia que vão eliminar empregos, pode ser que essas mudanças venham sem que sejam criados novos empregos em outros setores. Outro é o desemprego cíclico ou conjuntural, que é aquele gráfico que eu mostrei para vocês, com aquelas curvas, né? Que são as taxas de desemprego, que aumentam ou diminuem a depender das condições econômicas. E a procura de emprego é o meio, é o processo em que os trabalhadores encontram empregos apropriados, dadas as suas preferências e habilidades, mas nós sabemos que não só, né? Também das oportunidades, das possibilidades de mercado. Bom, então, se vocês entrarem no site do IBGE, vocês terão ali o número de pessoas desempregadas. Hoje nós temos 14,1 milhões de pessoas brasileiras desempregadas, que são, como nós vimos, as pessoas que não estão trabalhando, mas que procuraram alguma providência nos últimos 30 dias. Nós temos 13,1% de pessoas desocupadas, 5,9 milhões de pessoas desalentadas, que são as pessoas que desistiram de procurar emprego. Então, observe que esses 5,9 milhões não entra aqui no cálculo dos desempregados. E nós temos uma taxa de subutilização de 30,3%. O que é essa subutilização? São aquelas pessoas que trabalham menos horas do que poderiam trabalhar e que queriam trabalhar mais. Então, nós temos uma mão de obra, uma força de trabalho subutilizada. Lá também vocês terão gráficos em relação a esses números. E quando nós olhamos a respeito do percentual de pessoas desocupadas, em relação aos grupos que mais sofrem com o desemprego, nós vamos ter as pessoas mais jovens, né, de 18 a 24 anos, de 25 a 39 anos. O porquê desses grupos, os mais jovens, por exemplo, estão incluídos ou de estarem incluídos serem mais afetados pelo desemprego. Nós vamos ter menos experiências, menos qualificação, principalmente quando nós falamos de juventude. Então, vamos ter pessoas com menos tempo de experiência no mercado de trabalho, pessoas que têm menos cursos, não terminaram a graduação e que vão ter uma dificuldade maior para conseguir alguma vaga no mercado de trabalho. E, além disso, é importante dizer que nós estamos vivendo um momento de aumento de microempreendedores individuais. Então, aqui é só até 23 de março do ano passado, mas o número já aumentou, está tendo um crescimento expressivo desde 2009, em relação, que é quando foi criado o MEI, né, de pessoas que são cadastradas como microempreendedores individuais. Então, nós temos grupos que são mais vulneráveis ao desemprego, principalmente em momentos de recessão, de crise econômica, que serão as mulheres, jovens, microempreendedores individuais, trabalhadores informais, empregados ou empregadores, e
as pequenas e microempresas, né? Então, esses grupos são os que mais são afetados por esses momentos, como agora, que nós estamos vivenciando, de pandemia, ou como nós temos chamado de corona crise. E acontece que, nesse momento em que nós estamos vivenciando o momento de pandemia, nós estávamos vindo com um processo já de reformas e de uberização do trabalho. Como vocês têm pesquisado para poder enviar um trabalho a respeito do tema, né? Vocês já viram a respeito dos conceitos. Então, nós vamos ter profissionais, trabalhadores e trabalhadoras que serão empreendedores de si, mas que terão todas as suas ações subordinadas a um aplicativo. Irão pagar para participarem ou para estarem dentro desse aplicativo, fornecendo, oferecendo seus serviços, né? Então, essa imagem que eu coloquei aqui para vocês é uma imagem que está cada vez mais comum. E nós já vimos em alguns momentos paralisações desses trabalhadores e trabalhadoras reivindicando proteções, seguros para as empresas que eles são prestadores de serviço, mas a palavra que eles usam é outra, né? São parceiros, porque nós vamos ter um grande conflito nessa questão. Eles são parceiros de uma empresa, desse aplicativo, mas não são considerados, então, trabalhadores e trabalhadoras, e, portanto, são desprovidos de direitos. Eles são vistos como seus próprios chefes, são empreendedores de si, e, portanto, fazem seu salário e fazem o seu horário. Acontece que, para receberem um bom pagamento, um bom salário, essas pessoas precisam trabalhar intensamente. E, neste momento, nesse contexto, quanto mais trabalhadores nós temos, como nós vimos na nossa aula de micro, se nós temos um aumento da oferta dessa força de trabalho, dessa mão de obra, nós vamos ter uma diminuição do valor. Então, se vocês já conversaram com alguns trabalhadores e trabalhadoras, vocês já devem ter ouvido essas queixas, né? E essa questão do empreendedorismo, do trabalhador de si, ele não é uma questão que ela é característica apenas do nosso país, ou apenas da região que nós estamos vivenciando. Ela está composta, ela participa de discursos, né, e da prática de diversos outros locais, porque ela faz parte do que nós chamamos de neoliberalismo, que tem como tripé a austeridade, liberalização dos mercados e a privatização. Então, eu trouxe um pouquinho a respeito dessas questões para que a gente possa pensar também no momento pós-pandemia, porque quando nós vivenciamos crises, recessões, é muito comum nós termos depois, ou nesse período, o que nós chamamos de política de austeridade, que é com a intenção de fazer com que a economia possa cortar gastos, que vão acontecer principalmente na saúde, né, na educação, nas áreas sociais, com o intuito de fazer com que a gente colha frutos futuramente. Austeridade não é nem uma palavra da economia, ela é da filosofia, principalmente da filosofia moral, na verdade, e nós apropriamos essa palavra como um neologismo, para dizer que, olha, é importante que todo mundo faça um sacrifício aqui e depois a gente vai colher os frutos, né? Então, quando nós falamos sobre empreendedorismo, empreendedor de si, de uberização do trabalho, nós estamos convertendo as pessoas em capital humano. Então, ela é um capital de si, ela é um capital da empresa, ela não é mais só uma pessoa, uma trabalhadora, ela é uma empresa que anda. Então, é muito comum no nosso discurso, quando nós falamos de consumo, educação, capacitação, a escolha dos nossos parceiros e parceiras, eles acabam sendo configurados como práticas de investimento em nós mesmos. Então, sendo esse si mesmo uma empresa individual. Então, nós estamos tendo uma modificação dos nossos discursos. Então, hoje,
É o mercado que está com receio, é o mercado que está reagindo bem, que está satisfeito, que está saudável, e nós estamos investindo em nós mesmos. Então, nós estamos tendo uma troca dos discursos, humanizando o mercado e fazendo com que nós sejamos empresas, né? Então, tanto o trabalho quanto a questão da cidadania, elas vão aparecer como uma forma de pertencimento. Então, a gente utiliza isso como uma forma de pertencer à empresa na qual nós trabalhamos, como forma de pertencermos à nação em que nós estamos, que nós fazemos parte. Então, nós temos uma maximização do que antes na economia, nas teorias duras econômicas, em que nós tínhamos o ser humano, a pessoa, como o homo economicus, como um sujeito que era maximizador de interesses, em que buscava no mercado de bens e serviços formas de satisfazer a si mesmo, de aumentar o seu bem-estar, para um sujeito que ele é, ao mesmo tempo, membro de uma empresa, e, ao mesmo tempo, ele é uma própria empresa. Então, ele vai ser conduzido por estratégias de governança que são aplicáveis às empresas. Nós pegamos essas estratégias que antes eram de empresas, né, de instituições, e aplicamos a nós mesmos, para as nossas vidas. E aí, é normal, se por acaso alguém estiver se identificando com essa questão, porque não é algo individual, é algo que faz parte das nossas engrenagens no nosso contexto atual e que não surgiram do nada, ou nossa, desde 2019 nós estamos pensando assim. São mudanças estruturais que foram acontecendo, né? E não só aqui, mas em todos os aspectos econômicos de outras nações. Então, qual que é a questão do neoliberalismo? Nós vamos ter uma junção daquele ideal liberal clássico. Então, você tem o ideal de autonomia, de liberdade individual. Só que no neoliberalismo, a gente vai pegar essa questão do ideal liberal e nós vamos utilizar esse ideal e vamos esvaziá-lo. Por que nós vamos esvaziá-lo? Porque ao mesmo tempo em que nós vamos destacando a questão da liberdade individual dos sujeitos, nós vamos desregulamentando e eliminando bens públicos, benefícios como a seguridade social. Nós vamos fazendo com que essas pessoas fiquem desprotegidas e isoladas. Então, quando nós reforçamos a questão da meritocracia, do individualismo, de que se você quer, você consegue, de que você é capaz de enriquecer, se seguir tais 10 passos e etc., nós vamos ter. E quando nós fazemos ao mesmo tempo desregulamentações, fazendo com que esse sujeito fique desprotegido, sem uma previdência, sem um seguro-desemprego e várias outras questões, nós vamos ter pessoas isoladas, porque agora eu não penso mais enquanto um ser coletivo, não penso mais enquanto uma classe específica, mas eu vejo que eu sou uma pessoa só individual e eu mesma responsável por todos os meus sucessos e fracassos e não preciso de apoio do Estado, por exemplo. Então, a partir disso, eu não consigo me enxergar na luta do outro, porque agora eu sou um empresário e eu não me vejo, então, enquanto trabalhador. Só que vamos modificando essa mentalidade e vamos ficando desprotegidos. Então, isso traz um risco de desenraizamento, como diz a professora Wendy Brown, e de privação de meios vitais básicos, ficando cada vez mais vulneráveis. Então, quando nós falamos de crises, recessões, como esse momento, desemprego, como nós vimos agora, quem são as pessoas que vão ficar mais desprotegidas? São as pessoas que trabalham em empregos mais precários, principalmente, e aí temos as questões interseccionais, né? Então, nós vamos ter pessoas, quando a gente analisa classe, raça, cor, gênero, pessoas pobres, principalmente mulheres, negras, pretas, que vão estar sendo mais impactadas por esses momentos. Bom, e aí por que o neoliberalismo ele está em todas as nações? A professora Wendy Brown ela traz uma questão maravilhosa para que a gente possa entender o neoliberalismo. Então, ela vai pensar o neoliberalismo como se fosse um espírito que encarnasse
Então, é como se o neoliberalismo, em suas diferentes encarnações em países, regiões e setores, em suas diferentes intersecções com culturas existentes e tradições políticas, e, acima de tudo, em suas convergências e absorções de outros discursos e desenvolvimentos, o neoliberalismo ele toma formas diferentes. E ele vai criar conteúdos e detalhes normativos diversos, em diferentes idiomas. Então, ele é globalmente onipresente, porém desunificado e desidêntico a si mesmo, no espaço como no tempo. Então, é como se o neoliberalismo ele chegasse e encarnasse, pegando a questão aí do espiritismo, em diversas nações, a partir e se colocando ali a partir dos valores, crenças, morais daqueles locais, fazendo com que o seu discurso fosse reproduzido. Então, ele não vai chegar da mesma forma em todos os locais. Então, a professora Wendy vai falar a respeito da transformação da alma, porque você tem o que era, então, o trabalhador, o consumidor, o cidadão, em uma entidade capaz de compor uma força social, uma entidade capaz de compor uma força social, e você transforma essa pessoa em uma partícula isolada de capital humano, autoinvestidor. Tanto, e isso vai fazer com que as pessoas fiquem mais fáceis de serem governadas, quando nós integramos ela nesse tipo de projeto. Então, o crescimento econômico, ele acaba se tornando um projeto em nome do qual podem vir a ser sacrificadas e as pessoas começam a entender esse processo como ok, elas entendem que realmente isso é necessário. Então, quando nós fazemos essa conversão das pessoas e quando nós começamos a nos enxergar como autoinvestidoras, como empreendedoras de nós mesmos, como indivíduos que não precisam de nenhum tipo de apoio do Estado, por exemplo, isso modifica a nossa subjetividade e isso facilita alguns processos de governo, né? Bom, e aí o discurso, quando nós falamos em recessões e crises, em políticas de austeridade, reforçando que eu estou trazendo isso novamente para poder trazer uma reflexão para todos nós, é que nesses momentos de reconstrução, nós vamos ter no discurso a questão do sacrifício compartilhado. Olha, todo mundo vai perder um pouquinho nesse momento, mas para que a gente possa colher novamente. Então, nós vamos ter terceirização, nós vamos ter cortes, restrição de crédito, e aí é onde nós vamos ter o mito da política fiscal, porque o mito da política de austeridade, porque a política fiscal restritiva, ela não produz uma melhoria, na verdade, quando nós falamos sobre o bem-estar social. Bom, e aí é muito comum nós ouvirmos, e com certeza vocês ouviram, olha, não, a gente está no mesmo barco, nós estamos juntos nisso. Então, na verdade, quando nós falamos sobre isso, é importante que a gente saiba que nós não estamos nesse mesmo barco. Então, o sacrifício, ele pode até ser compartilhado de uma certa forma, mas a dor não é compartilhada. E aí, quando nós falamos de políticas de austeridade, quando nós falamos de desemprego e várias outras questões, é muito importante a gente também ter em mente a perspectiva de gênero. Então, quando nós falamos sobre mercado de trabalho, é evidente, que as mulheres no mercado de trabalho, à medida que elas foram entrando no mercado, sendo protagonistas de um processo que a Laís Abramo vai chamar de entrada pela janela, porque a entrada das mulheres no mercado de trabalho não foi acompanhada de políticas públicas que fizessem com que esse processo fosse mais emancipador, de fato, ou que não fosse um reprodutor de desigualdade. Na verdade, o processo, as políticas públicas também foram pensadas na dicotomia homem provedor e mulher dona de casa, mulher do lar. Então, mas é importante que nós saibamos que as mulheres no mercado de trabalho conseguiram sim mais autonomia, aumentaram seu poder de agência, melhoraram o bem-estar social seu e das famílias, diminuindo a pobreza, diminuindo a miséria. Porém, o mercado de trabalho também é um espaço de discriminação, de desigualdade. Então, nós vamos ter desigualdades étnico-raciais e de gênero,
Por isso é muito importante falar sobre interseccionalidade. Depois pesquisem um vídeo do TEDx, da Kimberly Crenshaw, falando sobre interseccionalidade, é muito importante. Eu estou trazendo essa questão porque quando nós falamos de desemprego, é muito importante que nós saibamos quais são as pessoas mais afetadas pelo desemprego no nosso país. E isso vai ter a ver com classe, raça, cor e gênero, né? Então, quando nós falamos de recessões, de aumento do desemprego, nós vamos ter um estudo muito interessante do IPEA, que foi tentar entender como que o desemprego vai afetar grupos diferentes, ou os grupos de formas diferentes, pensando lá na nossa recessão, né, de 2008. Então, o IPEA vai verificar o seguinte: olha, nós vamos ter na retomada do crescimento econômico uma retomada maior dos homens do que das mulheres. Por que isso acontece? Porque na volta, na retomada do emprego, na retomada econômica do país, do Brasil, nós vamos ter os homens voltando a fazer parte da população economicamente ativa e as mulheres não. Bom, pelo fato de que as mulheres elas vão acabar voltando para suas casas e se responsabilizando pelas tarefas de cuidado, as tarefas domésticas do que os homens, porque os trabalhos, as empresas que elas trabalhavam, talvez fecharam no momento da crise, não sobreviveram, ou porque o rendimento familiar caiu e não é possível pagar uma outra mulher para fazer essas atividades. E quando nós falamos de uma outra mulher fazendo essas atividades, a trabalhadora doméstica, que vai ser dispensada, ela também vai acabar voltando para a inatividade. Então, a trabalhadora doméstica acaba sendo esse último elo dessa cadeia, né? No desemprego. Então, os homens, eles voltam a fazer parte da população economicamente ativa, porque eles vão fazer parte daquele grupo de pessoas que estão buscando emprego, buscando a renda para a família. Então, acabam fazendo parte desse grupo, né? Bom, uma outra questão importante quando nós falamos de desemprego, recessão econômica, como é o momento que nós estamos vivendo agora, é que nesses momentos nós vamos ter uma feminização do trabalho, que não, na verdade seria feminização do trabalho, mas as duas palavras acabam sendo utilizadas como sinônimo. Ou seja, setores como esse da construção civil, que foi um dos estudados pelo IPEA, em que nós vamos ter majoritariamente homens trabalhando, nós vamos tendo uma substituição de homens por mulheres, porque quando nós fazemos essa substituição, contratando mais mulheres, demitindo homens, nós vamos também entrar no processo de precarização do trabalho. Quando nós falamos de feminização, não é só o fato de que nós estamos contratando mais mulheres, emancipando as mulheres para que elas trabalhem em tal local. De um lado, sim, por outro lado, nós temos a precarização, porque as mulheres não são vistas como um substituto perfeito, como nós vimos na economia, dos homens. Então, os salários, eles são menores, então você vai diminuindo também os custos dessas empresas. Uma outra questão que foi constatada aqui, de 2008 para 2009, aqui no Brasil, é que se teve um contrato tanto de mulheres brancas como mulheres negras, só que depois foi acontecendo um processo de embranquecimento dessas pessoas que foram contratadas. Então, você tem uma queda, né, de mulheres negras, mulheres sendo demitidas e mulheres brancas sendo contratadas. Então, nós vamos ter também, nesse processo de crise de recessão, aumento das mulheres em trabalho sem remuneração, trabalho não pago, que é o trabalho doméstico. Outra questão, as pessoas que trabalhavam em serviços de pior qualidade, empregos mais precários, menos pagos, são os que mais sofrem nesses momentos. Então, as pessoas que estão trabalhando ou são contratadas em empresas em que tem vínculos frágeis ou nenhum tipo de vínculo empregatício. Então, quando você tem algum tipo de cenário como o atual agora, ou como nós tivemos em 2008, 2009, nós vamos ter uma facilidade maior para que esse vínculo seja rompido, porque em qualquer cenário, então, a empresa, ela pode demitir esse empregado ou essa empregada e ele acaba não tendo nenhum tipo de proteção, né? Bom, como eu mencionei, esse aqui é só um texto do IPEA mostrando que essa feminização do mercado de trabalho brasileiro,
embora represente uma emancipação, também é um tipo de estratégia de precarização do emprego em contextos de crise. E, bom, além disso, como diz Ipéia, apesar dos homens terem perdido mais empregos do que as mulheres no setor formal, são as mulheres, em geral, que se retiram mais do mercado de trabalho, porque elas precisam voltar para fazer o trabalho, né, no trabalho doméstico. E falando em mulheres e uberização do trabalho, também é muito importante mencionar que a uberização acaba sendo pior ainda para as mulheres, né? Seja por questões de assédio, por questões de violência, e também pela própria questão das múltiplas jornadas de trabalho. Então, a uberização é um trabalho intenso, e isso pode fazer com que as mulheres também continuem somando outras tarefas, né, outras atividades. Para saber um pouco mais a respeito do mercado de trabalho nesse momento de coronavírus, né, nesse momento de pandemia, tem o site da CESIT, eu coloquei ele para vocês como uma das referências para que vocês pudessem estudar sobre a uberização do trabalho. E falando ainda sobre desemprego, e já finalizando, nós vamos ter políticas públicas e sindicatos para contribuírem de alguma forma com o desemprego. Então, nós vamos ter programas governamentais para facilitar a busca de emprego, como é o caso do Cine, que nós temos agora. Aqui em Goiás, nós temos também um programa que se chama Mais Empregos, que foi criado recentemente para facilitar, qualificar e fazer com que haja um encontro entre oferta e demanda aqui no mercado de trabalho em Goiás. Nós temos o seguro-desemprego, nós temos o sindicato, as negociações coletivas com o intuito de melhorar as questões salariais dos trabalhadores e trabalhadoras, sendo importante também dizer que o sindicato passou por um processo de enfraquecimento. Então, nós temos vários sindicatos, isso fez com que houvesse uma diminuição da força sindical. Então, nós teremos sim sindicatos que vão contribuir com os trabalhadores e trabalhadoras, outros nem tanto. E temos os treinamentos, né? Nós temos o Sistema S, nós temos o Mais Empregos também, os Cotex, que são os antigos ITEGs aqui de Goiás, que atuam capacitando e qualificando a mão de obra, a força de trabalho, para que as pessoas tenham mais chances e possibilidades de conseguir emprego, até porque, como nós vimos lá no gráfico, a juventude vai ser afetada justamente pela falta de capacitação. Bom, e aí, nós temos uma teoria muito interessante, que é a teoria do salário e eficiência, que vai dizer que quando nós temos um salário bom, um salário maior do que o nível de emprego, de equilíbrio, que é pago para os trabalhadores, nós vamos ter aumento da produtividade desses trabalhadores. Isso diminui a rotatividade, porque as pessoas trabalham mais satisfeitas, isso faz com que as pessoas se esforcem mais e tentem melhorar a sua qualidade no trabalho. E algo bem interessante, quando nós falamos a países periféricos, como o Brasil, é que um salário maior vai fazer com que as pessoas também fiquem mais saudáveis, porque a partir dessa renda, as pessoas vão conseguir comprar mais alimentos, né? Investir mais no seu bem-estar, e isso vai impactar positivamente a saúde desses trabalhadores e trabalhadoras, principalmente quando nós falamos do Brasil, que é um país que possui o que nós chamamos de pobreza absoluta, né? Que é o nível de pobreza devido à falta de renda, falta de saneamento, entre outros diversos aspectos que vão impactar diretamente no bem-estar dessas pessoas. Bom, e eu trouxe aqui uma pergunta, que é a taxa de desemprego médio que queremos, que é uma pergunta que o Mencken também faz em um dos capítulos, como vocês devem ter visto na hora da leitura, e eu também trouxe no slide para que a gente pudesse compreender um pouco o que é incluído nessa taxa de desemprego. Então, responda depois a respeito da taxa de desemprego, dessa mensuração, quais são os pontos positivos, quais são os pontos negativos, que é também uma forma de aprender, absorver um pouco mais o conteúdo. E na próxima aula, eu vou conversar com vocês e trazer os conceitos a respeito de renda nacional. Nós vamos conversar a respeito do PIB,
pontos positivos, pontos negativos e também sobre o sistema monetário, entendendo aí também a inflação. Bom, então, até a próxima aula e a gente se vê em breve.